E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer pela sua atenção e pelo seu tempo. Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar de que maneira a gente lida com as pessoas que estão à nossa volta. Ou às vezes com o sofrimento, com a dor de alguém que faz parte do nosso dia a dia, seja da nossa família, um parente ou um amigo, ou de repente até mesmo uma pessoa que a gente não conhece. Como a gente para analisar o nosso comportamento com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo realmente, cada um tem a sua criação, muitas vezes as pessoas têm culturas diferentes, criações diferentes, exemplos às vezes de situações e de vidas diferentes, até mesmo pessoas que foram criadas na mesma casa pelos mesmos pais ou de repente pais diferentes, tiveram a mesma educação, às vezes vão crescendo e têm características diferentes uma das outras. E como a gente aprende a lidar com tudo isso? A gente tem que cada vez mais compreender que isso sempre vai existir. As diferenças são de fundamental importância para que tudo se complemente. A gente tem que saber respeitar as diferenças que existem entre cada uma delas. E depois a gente tem que como melhor lidar com características diferentes, às vezes, que você enxerga. Eu acredito que, vou falar de mim, como eu vejo e como eu vim amadurecendo, desenvolvendo algumas características minhas, para eu poder me conhecer e me avaliar melhor. Uma das coisas que eu vim percebendo, para eu aprender a lidar melhor com as pessoas à nossa volta, é tentar sair do automático, às vezes, de algumas comparações que a gente vê às vezes a maioria das pessoas fazerem, no sentido de se a gente vai num lugar, vai em outro, no trabalho, em casa, numa rodinha, às vezes acontece das pessoas falarem uma das outras. Mas o negócio é o sentimento pelo qual é falado e a intenção, a conotação às vezes que se fala. Então eu comecei a ver que em determinados momentos eu repetia isso. E eu comecei a perceber isso já faz 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu quis mudar essa maneira. Eu falei, poxa, eu não quero fazer parte disso, eu quero começar a desenvolver uma outra característica para eu cada vez mais aprender a lidar com as pessoas à minha volta. Então eu comecei a me questionar sobre as características das pessoas no sentido de eu analisar as pessoas. Perceber e olhar elas pelos gestos, pela maneira que ela se comportava, a maneira que ela falava, com aquilo que ela praticava. Não para eu ser mais ou menos que a pessoa, não, imagina, muito pelo contrário. Eu usava aquilo de eu analisar nas pessoas para eu poder ver em mim. Como eu conseguia ver algumas características das pessoas em mim. De que maneira eu falei, poxa, realmente eu tenho essas práticas, eu faço isso. De que maneira será que eu posso melhor tentar trabalhar isso em mim? Na minha postura, na minha maneira de ser, ou às vezes naquilo que eu ando pensando, para que eu possa cada vez mais ter um alinhamento naquilo que eu esteja pensando, falando e praticando. E isso eu venho desenvolvendo com o tempo. Então eu comecei a analisar as pessoas para que eu pudesse tirar aquilo que realmente ela tivesse de melhor dela, para que eu pudesse, na minha vida, no meu dia a dia, saber como melhor absorver as características das pessoas, para eu poder melhor me moldar àquela pessoa, para saber melhor conduzir algumas situações. E eu via que com o tempo, eu começando a praticar isso, às vezes algumas pessoas que eu estava próximo, eu tinha às vezes alguma dificuldade de lidar, eu percebia que aquilo me tranquilizava mais, eu sabia melhor lidar com a situação
e com as pessoas que estavam à minha volta. Isso era uma característica, sejam pessoas da minha família, sejam pessoas do meu dia a dia, seja do trabalho, ou amigos, ou a pessoa que está do seu lado. Então foi uma característica que eu acabei desenvolvendo dentro de mim. Então eu saí como se fosse daquele negócio do julgamento, que eu acredito que, poxa, a gente não está aqui para julgar as pessoas, a gente está aqui para aprender uma com as outras, para que uma junto com a outra possa partilhar os seus melhores, a gente possa junto aprender quais são as nossas limitações, ver que de repente a minha limitação em algo, de repente outra pessoa tem facilidade e eu posso, poxa, por que não adaptar aquilo na minha maneira de ser e aprender um com o outro. Então, com isso, eu aprendi a melhor lidar com as pessoas à minha volta. Então, é algo que eu acabei desenvolvendo na minha característica de ser hoje. E outras situações acabam acontecendo que, às vezes, você vê uma pessoa ter uma dificuldade, ou sofrer, ou ter uma dor muito grande por algo que aconteceu na vida daquela pessoa. E é difícil quando aquela pessoa que está passando por aquilo, e a gente vê a pessoa sofrer, ou está sentindo uma dor por algo que aconteceu, seja o nosso filho ou um ente muito querido, como a gente aprender a lidar com aquela pessoa que está passando com aquela situação. Eu acho que o principal e o fundamental é a gente criar essa percepção de dar à pessoa a devida atenção. A gente não precisa de palavras bonitas e nem nada. Eu acho que nessas situações a gente tem que dar aquilo que a gente pode doar às pessoas, que é o nosso tempo. Então, se a gente parar para prestar atenção, às vezes quer falar algumas coisas bonitas, ou de repente quando a pessoa está sofrendo, você quer cobrar, passa com um tom às vezes de cobrança, às vezes aquela pessoa só quer o nosso tempo, ela só quer ser escutada um pouco. Então, às vezes a gente, poxa, vamos parar, sair um pouco às vezes do automático de coisas que a gente faz em relação a isso, para aprender a melhor lidar com essa situação, às vezes de sofrimento e dor que a outra pessoa esteja passando, para a gente poder absorver melhor as coisas, criando essa percepção de nos doar mais um pouco, doar o nosso tempo, simplesmente às vezes só escutando e estando ao lado. Acredito que isso é o principal e o fundamental, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem aí é novo no canal, por favor, se inscreva. Não esqueça lá de habilitar as notificações. Toda semana tem um vídeo novo. E para você aí que já está inscrito no canal, por favor, compartilhem. A ideia sempre é partilhar o conhecimento cada vez mais e mais com mais pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa semana.